Olá, querido irmão, querida irmã, querido amigo que nos acompanha. Essa é uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Seja muito bem-vindo, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Nós iniciaremos esse tempo de escola bíblica fazendo a leitura do primeiro verso do capítulo 25 do livro do profeta Isaías e seremos ajudados por uma família muito querida da nossa igreja que fará a leitura desse texto nesse instante. Em seguida, entoaremos o cântico de número 39 do nosso inário com muita alegria para o louvor do nosso Deus. Nós saudamos a todos que estão assistindo essa transmissão com a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu sou o Gilson, minha esposa Marli, minha filha Helena. Nesse momento eu quero ler um texto bíblico com vocês que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 25 e o versículo 1 que diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Deus abençoe a todos. Nesse momento, a Marli, minha esposa, fará uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso lar, falando de Ti, ouvindo, lendo a Tua palavra e, desta mesma forma, em comunhão com os nossos irmãos, mesmo longe, porém pertos no Espírito. Que o Senhor abençoe a cada um nos seus lares e que muito brevemente nós possamos estar juntos novamente na Tua casa, no Teu templo, cultuando ao Teu nome, que é grande, que é santo, que é poderoso e que é capaz de fazer o impossível neste mundo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós, Senhor. Muito obrigada. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Ó vinde crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor
ó Jesus que me salvou. Olá, eu quero conversar com você a respeito da Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Deus se revelou especialmente através da Sagrada Escritura. E é conveniente nós recorrermos à Bíblia a fim de termos acesso à vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero conversar com você nessa oportunidade a respeito do texto de Mateus, capítulo 1, os 17 primeiros versos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1. Faremos, nesse momento, a leitura dos 17 primeiros versos desse capítulo. Diz a Sagrada Escritura, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ao lermos os primeiros versículos do Evangelho de Jesus segundo Mateus, nós encontramos a genealogia de Jesus, o Cristo. Essa genealogia tem como objetivo provar os direitos legais que Jesus tinha ao trono de Davi e a participação no pacto com Abraão. A própria estrutura do texto, a própria estrutura da genealogia conecta Jesus Cristo com o rei Davi. Essa genealogia consiste de 3 grupos de 14. Os judeus tinham e têm grande interesse por números e pelo simbolismo desses números. Mateus faz questão de dizer que existiram 3 movimentos de 14 gerações. Por que 14? 14 é o dobro de 7. A soma dos 3 movimentos de 14 gerações dá 42. 42 que, por sua vez, é 6 multiplicado por 7. 7 é o número perfeito dos judeus. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Mateus não tinha o grande objetivo de oferecer uma cronologia precisa, exata. Porém, Mateus tinha sim o desejo de oferecer uma cristologia concisa, a saber, Jesus Cristo de fato é o Messias, Jesus Cristo de fato é o Redentor. A genealogia apresentada por Mateus é atípica e é, portanto,
muito curiosa, uma vez que ela foge do padrão, uma vez que essa genealogia não é nada ideal. O costume judaico, por ocasião da redação de genealogias, era o da inclusão de nomes de homens de pura linhagem israelita. Não se incluía nas genealogias os nomes das mulheres. Todavia, Mateus, o evangelista, é revolucionário. Aliás, ele aprendeu bem com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele incluiu na genealogia de Jesus os nomes de várias mulheres. E para piorar essa história, algumas dessas senhoras eram gentias, isto é, não possuíam ascendência hebraica. Diante do que foi dito até aqui, a título de introdução, eu gostaria de conversar com você a respeito de um tema relevante. O tema é a ação graciosa de Deus. É sempre bom recordarmos o fato de que Deus é cheio de graça e de misericórdia. E eu gostaria de pensar com você a respeito disso, conversando sobre o tema proposto, a ação graciosa de Deus. O que essa ação sempre graciosa faz? Em primeiro lugar, a ação graciosa de Deus transforma o comum em incomum. A graça de Deus tem a capacidade, tem a propriedade de fazer isso, transformar aquilo que é ordinário naquilo que é absolutamente extraordinário. O que são genealogias? Genealogias, como essa que a gente encontra em Mateus capítulo 1, é uma simples lista de descendência. Porém, por meio da ação graciosa de Deus, aquilo que é ordinário se transforma em algo extraordinário. A normalidade se transforma em algo completamente atípico e especial. A simples lista da ascendência de Jesus revela o nobre e rico plano de Deus, com vistas à salvação dos pecadores. Nessa genealogia de Mateus, muitos personagens, muitos nomes são desconhecidos. Não sabemos, por exemplo, quem foi Esrom, tampouco temos detalhes a respeito de quem foi Matã. Não sabemos se foram homens bons, se foram homens de boa reputação ou de reputação ruim. Para Deus, todavia, eles eram importantes para a realização histórica de seu plano eterno de trazer o Messias ao mundo para a redenção dos pecadores. Assim também na igreja, assim também na congregação, muitos são aqueles que não obtêm muito destaque diante dos homens, porém são verdadeiros gigantes diante de Deus. Embora desconhecidos aqui embaixo, são bem conhecidos lá em cima. Um dia será revelado que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É o que lemos aqui mesmo nesse evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16. Essa é a maneira de Deus agir. Deus sempre faz isso, transforma o comum em incomum. Quando olhamos para a história bíblica, verificamos esse padrão no desenrolar dos fatos, no desenrolar do drama bíblico. Com Moisés, Deus transformou uma vara em uma serpente, e isso serviu para testemunho do poder de Deus. Quando retrocedemos à história do grande profeta Eliseu, verificamos que Deus fez o azeite multiplicar para servir de testemunho aos homens do grande poder do Senhor. Com o profeta Jonas, o profeta desobediente e fujão, Deus fez o ventre de um grande peixe servir de abrigo para um homem. E isso foi feito para servir de testemunho do grande poder de Deus.
Jesus, com um simples montante de barro, curou um cego. Na nossa vida ocorre a mesma coisa. Na nossa vida ocorre o mesmo expediente. Deus usa a nossa rotina, o nosso trabalho, os nossos afazeres domésticos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos da igreja para trabalhar em nós. E Deus usa tudo isso para promover a sua própria glória. Há um episódio curioso do ministério do grande pastor batista inglês Charles Haddon Spurgeon, o maior dos pregadores cristãos do século XIX. Seus sermões muitas vezes eram impressos nos jornais da época. Conta-se que um dia o indivíduo comprou manteiga. O vendedor enrolou aquela manteiga em um jornal, e naquele jornal havia partes de um sermão de Charles Spurgeon. Aquele homem, na hora de comer o pão e na hora que recorreu à manteiga para passar a manteiga no pão, se deparou com um dos sermões impressos de Charles Spurgeon. Aquele homem leu o sermão e aquilo foi o instrumento de Deus para chamar aquele homem à salvação em Jesus Cristo. Deus faz isso, usa coisas simples. E essas coisas simples, por conta do poder de Deus, transformam-se em coisas muito especiais. Você que se acha simples demais, você que se considera um indivíduo muito simples, saiba que você é um poderoso instrumento nas mãos do Todo-Poderoso Deus. A ação graciosa de Deus, em primeiro lugar, transforma o comum em incomum. E em segundo lugar, eu quero participá-lo de que a ação graciosa de Deus transforma o mal em bem. Deus e somente Deus pode promover esse tipo de transformação. Deus pode reverter o mal em bem. A genealogia de Jesus, como dito anteriormente, é curiosa, uma vez que ela não é nada ideal. A família nada ideal de Jesus inclui o nome de Tamar. Quem foi Tamar? Quando retrocedemos, quando recorremos ao primeiro livro bíblico, o livro do Gênesis, vemos que Tamar foi vítima de violência sexual e o seu violador era um de seus parentes. Tamar faz parte dessa estatística triste e lamentável de que a grande maioria dos eventos de abuso sexual ocorrem dentro do contexto de uma casa. Tamar faz parte disso, infelizmente. Porém, ela é uma mulher que sobreviveu, uma mulher que manifestou força e resiliência. E Deus abençoou a vida dela e ela encontra-se aqui, na genealogia de Jesus. A família nada ideal de Jesus inclui o nome de Raabe. Quando lemos o Antigo Testamento, especialmente o livro de Josué, somos informados de que Raabe era uma prostituta em Jericó. Contudo, ela ajudou o povo de Deus na conquista daquela cidade. Fez parte do plano de Deus. A família nada ideal de Jesus inclui o nome de Ruth, uma moabita, uma estrangeira, que foi instrumento de Deus para abençoar uma viúva em apuros, sua sogra Noemi. A família nada ideal de Jesus inclui o nome, ainda que indiretamente, de Batseba, uma das esposas de Davi. Sabemos, pela Escritura, que o início do relacionamento de Davi com Batseba foi marcado por mentiras, por adultério. Davi arquitetou a morte de Urias, cometeu, portanto, crime de assassinato com o objetivo de encobrir a sua transgressão e a sua paixão ilícita naquele momento. No entanto, Deus pode transformar o mal
em bem. E o filho de Davi com Batseba, Salomão, sucedeu Davi no trono de Israel. A genealogia de Jesus nos lembra que Deus, e somente Deus, pode transformar o mal em bem. Não é que Deus deseje o mal para posteriormente transformá-lo em bem. A questão presente aqui é outra. Diante do grande potencial humano para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que é ilícito, para cometer aquilo que prejudica a honra do próximo, Deus interfere com graça e com misericórdia. Confesso que eu fico bastante impressionado com o verso 11 desse texto que lemos, que diz: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Me impressiono com esse versículo porque o tempo amargo e difícil do exílio na Babilônia não foi esquecido, não foi omitido. A tristeza do exílio faz parte da história do povo de Deus, portanto, faz parte do plano gracioso do Senhor. Nós temos a grande tendência de tentarmos nos esquecermos da dor. Evitamos falar de experiências ruins. Alguns assuntos são absolutamente interditados na hora do almoço de domingo junto com a família, porque lembrá-los traz dor para todos. Essa tendência de evitar a dor se revela nos álbuns de fotografias. Nas fotografias, o que importa é um belo sorriso, uma bela paisagem, uma bela pose, o registro de um momento feliz e alegre. No entanto, é importante recordarmos que em todos os momentos da nossa vida, mesmo naqueles momentos difíceis e amargos, Deus nos abençoou e nos sustentou. Deus continua sendo o Deus cheio de graça e de misericórdia, mesmo nos momentos de dor. Nós estamos vivendo nesse período, maio de 2020, um momento muito complexo enquanto nação. A crise da saúde associou-se à crise econômica e essas crises se associaram à crise política, de modo que vivemos um tempo muitíssimo difícil, um tempo sem precedentes na história recente do nosso país e do mundo. No entanto, devemos continuar e prosseguir crendo no Senhor, crendo que Ele pode sim reverter esse mal em bem para a sua própria glória e para o nosso benefício. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.